Nesse vídeo nós vamos falar sobre a comunicação com Deus. Como Deus se comunica. E baseado em que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês? Baseado no livro Conversando com Deus, de Neil Donald Walsch. Eu acho que é assim que se fala, não sei. Eu inclusive fiz um vídeo há pouco tempo aqui para o canal, Quem Você Quer Ser? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse livro. Bom, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de yoga, sou astróloga espiritualista, apaixonada por autoconhecimento, espiritualidade, e aqui nesse canal eu trago sempre conteúdos sobre isso, sobre expansão da consciência. E esse livro aqui, gente, eu falei um pouquinho nesse vídeo que eu citei, mas eu quero falar um pouco mais. Eu comecei a ler o livro 1 no início desse ano. Eu achei no Kindle e comecei a ler. Eu amei, achei incrível, achei um livro realmente muito revelador. E aí, passou um tempo, eu me mudei. Eu sou do Rio de Janeiro, eu morava no Leme com a minha família e me mudei para Barra para morar com meu namorado. E aí, aqui no condomínio, tem uma biblioteca comunitária. E aí eu achei o livro 3, aí eu achei o livro 3 lá na biblioteca. Aí eu comecei a ler e eu amei também. Aí, quando eu estava quase terminando, a gente estava quase terminando o livro 3, eu fui lá de novo tentar achar o 2, e aí eu achei o livro 2. E aí eu senti que eu precisava compartilhar. Eu fui lá de novo procurar o livro 1, porque eu queria reler o livro 1 para começar a compartilhar aqui com vocês. E eu achei o livro 1. Eu fui achando aos poucos. Olha, é muito louco. E aí eu parei de ler o 3 e o 2 para reler o 1 e começar já nessa releitura, começar a compartilhar aqui. Eu realmente senti muito que eu teria que fazer isso, que eu teria que compartilhar aqui. Aqui a gente tem já um clube do livro sobre o livro Os Quatro Compromissos. Eu gostei de fazer. Por quê? Porque eu aprendo mais. Quando eu passo conhecimento, eu reforço esse conhecimento. Eu integro mais. Então, não só por vocês, porque sim, eu senti que eu precisava compartilhar, eu senti esse chamado, mas também por mim, para eu integrar mais esses ensinamentos. Eu amo ler, eu despertei para a espiritualidade através da leitura. Eu falei isso no vídeo, esse vídeo que eu fiz, Quem Você Quer Ser, é um tema que ele aborda demais aqui nos 3 livros. A gente vai falar sobre isso mais ainda profundamente, mas se você já quiser ver esse vídeo, tudo bem? Porque é a coisa mais importante, a gente determinar quem a gente quer ser. Nesse vídeo eu falo sobre isso. Esse livro, esses 3, né, terem sido um dos melhores livros que eu já li, para mim é algo muito relevante e eu preciso compartilhar. Existem muitos livros que eu amei, O Poder da Cabala também, mas assim, esses realmente estão ali no top 5. E antes de eu achar esse livro, eu estava falando com Deus que eu queria me reconectar com Ele. Eu pedi essa reconexão. Estava me sentindo um pouco afastada dessa intimidade com Deus, sabe? Então eu pedi isso e aí veio o livro. E eu entendi que realmente era através do livro. Ele me revelou muitas coisas com esse livro, sabe? É muito incrível. O livro, é tudo que aconteceu em relação a isso também, em relação ao livro, em relação ao meu pedido. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre essa conversa com Deus, né? O título é esse, e ele começa no livro 1 falando sobre isso, sobre como Deus se comunica conosco. Antes, eu preciso explicar um pouquinho sobre o que é esse livro, né? O autor pede também esse vínculo com Deus, pede respostas e Deus começa a falar com ele e ele começa a escrever. São 3 livros baseados em uma conversa com Deus. Eu acredito que muitas pessoas julgaram esse livro, condenando o livro. Ele fala aqui sobre isso, que ele tem inclusive medo de como as pessoas irão reagir, achando que é uma blasfêmia. A gente vai justamente falar sobre isso, né? Sobre como é que eu sei o que é verdade, quando é Deus, quando não é. Então eu estou animada para falar sobre essas revelações que podem realmente transformar o modo como você pensa. Então esse início é muito importante, que é justamente como discernir o que é de Deus, né? Essa escrita aqui, para mim, não tem como ser outra pessoa
senão uma consciência muito elevada. Então, eu acredito porque eu sinto que é. Ninguém me falou sobre esse livro, eu pelo menos não lembro de ninguém falando. Ninguém falou que isso era a verdade para eu achar que isso é a verdade. Para mim é. Para mim, todo livro faz muito sentido. Realmente, o modo como é escrito, acho que só Deus poderia falar dessa forma. Inclusive, ele fala, o autor ele pergunta para Deus, aqui no início, como eu posso saber que essa comunicação que ele está começando a ter é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? E aí Deus fala assim, qual seria a diferença? Primeira coisa ele fala isso, qual seria a diferença? Você não percebe que eu posso usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? E aí depois ele fala, você saberá que essas palavras são minhas porque nunca antes falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não faria perguntas. E isso é sensacional, né? Porque realmente, se foi essas palavras aqui todas, desses 3 livros, vieram desse autor, ele é um ser muito sábio e iluminado. Então, essa é uma das razões também por eu sentir que serem palavras muito evoluídas, que só poderia ser Deus. Então, beleza, dada essa introdução que é importante, necessária para o entendimento do livro, vamos falar então sobre essa comunicação, como Deus diz aqui no livro que ele se comunica com a gente. A primeira pergunta do autor é como e com quem Deus se comunica. E aí ele fala, eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas quem ouve. Então já começa daí. Quem ouve Deus? Essa é a questão, né? Mas ele fala que quando a gente tenta se comunicar, imediatamente a gente enfrenta a incrível limitação das palavras. Ele fala que as palavras são apenas um símbolo que indicam a verdade, mas não a verdade. Então que elas são limitantes. Por isso que ele fala que raramente se comunica através das palavras e que a forma mais comum de comunicação dele é através do sentimento. Ele fala que o sentimento é a linguagem da alma. Gente, o sentir. É por isso que eu falo, quando você lê algo, quando você ouve algo, quando alguém te fala algo, o que você sente? Esse sentir é a nossa intuição. Eu entendo aqui que ele está falando sobre intuição e não emoção, tá? E aí ele fala, se você quiser saber o que é verdade para você em relação a uma coisa, observe como você se sente em relação àquilo. Então ele fala que às vezes é difícil a gente ouvir os nossos sentimentos, né? Detectar, ouvir, validar, mas que ali está contida a verdade. Mas ele fala nos sentimentos mais profundos, por isso que para mim é esse sentir da alma, essa intuição, e não uma emoção que é passageira. A emoção a gente percebe muito mais quando a gente está sentindo, né? Mas ela é superficial, ela é passageira, ela passa, porque ela vem da mente. A intuição, esse sentimento, não, vem da alma, vem de um lugar mais profundo. Aí ele segue, o autor pede para ele continuar, e ele fala que também se comunica através do pensamento. Através do pensamento, ele se comunica por imagens, e que os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meio de comunicação. Aí ele fala que também usa a experiência como um veículo comunicador, a experiência que a gente tem. E aí ele diz que quando os sentimentos, os pensamentos, as experiências falham, né, quando ele não é bem sucedido, quando a gente não ouve, aí ele usa a palavra, mas ele fala que as palavras são menos eficazes. Ele diz que as palavras são expressões orais meramente que expressam pensamento, sentimento, experiência. Então ele fala que são símbolos apenas e não a verdade, como eu falei no início. E aí essa frase é muito importante. As palavras te ajudam a entender algo. A experiência a saber. Mas aí ele fala que tem muitas coisas que a gente não pode experimentar e por isso que ele usa o pensamento e o sentimento. Aí ele fala algo muito importante, que é que a gente tem dado muito mais valor às palavras, ao que a gente ouve falar,
ao que dizem pra gente e muito pouco à experiência e o sentimento. Que quando a nossa experiência e os sentimentos diferem do que a gente ouviu falar de Deus, a gente descarta a experiência e o sentimento. E a gente dá mais valor à palavra. Realmente a experiência e o sentimento, eles falam muito mais sobre a verdade da coisa, né? E que a gente é o que a gente sabe de forma intuitiva sobre aquilo. E que as palavras só tentam simbolizar esse conhecimento e por isso nos confunde. Às vezes a gente dá muito mais valor ao que dizem, alguém falou para mim que é isso, Deus é isso, alguém me disse isso. Isso também está muito relacionado com o que a gente vai ver depois, que é que a gente não confia no que a gente sente, na nossa experiência, a gente confia muito mais no que dizem pra gente. E o que dizem pra gente através de palavras, então isso é muito superficial. Ele fala assim, ó, muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. Então essa interpretação, né? Ah, Deus é isso, Deus quer isso para você, você deveria fazer isso. Isso pode realmente confundir muito e até a gente criar coisas em nome de Deus, mas que não são de Deus. Aí ele fala que o desafio é o discernimento, que é de nossa dificuldade é saber a diferença entre o que vem de Deus e o que vem de outras fontes. Aí ele fala que isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. Então eu vou ler: o que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Ele diz que qualquer um deveria saber o que isso significa, mas que ainda assim ele vai dar mais uma explicação. Então ele diz que o pensamento mais elevado é sempre aquele que alegra. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele que chamam de amor. Alegria, verdade e amor. Isso é o que vem de Deus, segundo ele. Então ele fala com isso, você consegue discernir o que é de Deus, o que não é. A gente conclui que o que não é elevado, o que não é amoroso, o que não é verdadeiro, não é de Deus. Então ele fala que o nosso mundo não estaria em essas condições atuais se a gente desse valor à experiência. Mas ele fala que ele continuará mandando a mensagem dele, mesmo que a gente não escute, a gente vai, enquanto a gente não der escuta a experiência, a gente vai continuar repetindo experiências que não são elevadas, vivendo essas experiências, porque simplesmente a gente não aprende com elas, mas que ele vai continuar enviando a mesma mensagem por milênios até que a gente ouça, mas que ele nunca irá forçar a gente a isso, já que ele nos deu o livre-arbítrio, mas que ele fala que em algum momento nós iremos ouvir. O autor pergunta aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Como que eu sei que isso que você está falando não é a minha imaginação? Então ele fala aquilo. E se for, eu sempre vou usar da sua imaginação, de qualquer outra coisa em você para atingir seu objetivo, e que ele nunca falou tão claramente, né? Ele fala assim: você fala com pessoas especiais, há pessoas especiais com quem você fala. Então ele fala que não existe pessoas especiais, todos são especiais, e que quando a gente acha isso, que alguém é mais especial que a gente, né? O outro é especial, ele que ouve Deus, a gente tira a responsabilidade de ouvir. Então a gente não precisa pensar. Alguém me fala que é isso, eu aceito e beleza, não preciso mais pensar sobre isso. Em vez de ouvir Deus, a gente ouve outra pessoa e aceita o que a pessoa está falando e segue. A gente acha que a gente não tem o poder de ouvir, que Deus não vai falar com a gente, que é uma pessoa que é mais especial, então eu tenho que seguir o que ela está falando. A gente começa a ter muitos erros de interpretação, de discernimento mesmo, né? Ah, isso que me falaram. A gente começa a repetir coisas que não são a verdade, porque a gente está ouvindo do outro. E quem garante que o outro está ouvindo a verdade? Quem garante que o que ele está falando é a palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que eu reconheço que eu estou recebendo a palavra de Deus também, eu sou responsável por interpretá-las. Então, aqui é um ponto muito importante da gente, se a gente quiser saber a verdade realmente,
É a gente ter essa responsabilidade de eu vou ouvir, eu que vou ouvir, ninguém vai me dizer. Isso acontece muito em religiões, que a gente ouve alguém falando, isso é verdade. Que nem eu tô lendo a Bíblia, eu ganhei a Bíblia e eu já queria, né, eu atraí a Bíblia para mim, para eu ler. Eu sinto que eu aprendo a ler com a Bíblia, eu ainda tô no início, tô começando a ler, eu vou ler até o final. Mas tem uma coisa que eu discordo de cara em relação à Bíblia, que é que a gente tem que temer a Deus. E ele vai falar muito sobre isso aqui. Então, assim, se preparem, esse é um livro revolucionário. Talvez ele vá contra tudo que você pensou, vá contra a religião que você tem. Mas o que eu quero te dizer é: abra sua mente. Se permita ouvir coisas diferentes do que você sempre ouviu e sinta o que eu estou falando para você aqui, tudo que você ouvir na sua vida. Sinta, isso é verdade? Será? Porque eu não sinto que é verdade que a gente tem que temer a Deus. Esses livros, para mim, estão muito mais próximos de Deus do que eu li até agora na Bíblia. Deus, e ele fala aqui, ele vai falar muito sobre isso, gente, e quanto que a gente às vezes vê um Deus, eu conheço pessoas que veem isso por religião, acham que Deus é vingativo, punitivo. Para mim isso não é Deus, para mim Deus é a expressão suprema do amor, e o amor é acolhimento, é aceitação. Então como que, e ele fala, como que eu vou dar o livre-arbítrio e depois eu vou punir vocês por isso? Não faz sentido. Quem faria isso? Deus faria isso? Realmente? O amor é isso? A gente está apenas começando. Então, assim, fica aqui. Se permite, porque sair da ilusão pode ser doloroso, né, gente? A gente vai ter que descartar tudo que a gente pensou, tudo que a gente resolveu um dia acreditar. Eu não estou falando que o que eu estou falando aqui é verdade, só estou falando, e eu não estou falando para você acreditar em mim ou no livro, eu estou falando para você dar uma chance, para você ouvir outras coisas e você sentir o que realmente é verdade para você. Isso de você tem que temer a Deus, Deus não gosta disso, Deus só gosta daquilo, para mim não se encaixa com o que eu sinto que Deus é. Eu acho que eu tenho muito a aprender com a Bíblia. Tem ali passagens, e como eu falei, eu tô apenas começando, mas tem passagens que eu concordo, eu acho que é um direcionamento, mas me dá a impressão, até agora, de que aquilo ali é um direcionamento por medo e não por amor. Tipo, eu preciso ser bom, eu preciso andar reto, eu preciso ter ações corretas no que aquilo ali está falando, que é o correto também, qual é o correto está ali. Então eu preciso ser isso, porque senão eu vou ser punido, porque senão eu vou para o inferno. E, gente, eu não acho que é por aí que a gente deve querer evoluir. Eu acho que não é pelo medo. Isso nunca vai ser genuíno e verdadeiro se for pelo medo. Para mim, precisa ser pelo amor. Eu escolho ser bom porque isso me faz bem. No fundo da minha alma faz bem para os outros. Então é por isso que eu quero evoluir. Beleza, eu saí um pouquinho aqui do capítulo que fala sobre comunicação para trazer isso que eu achei que era pertinente, mas vamos seguir. Então ele fala que está convidando ao autor a participar de uma comunicação bidirecional, que é entre você e ele, e não sobre o que alguém está te falando, porque o autor convidou ele. Gente, leia um livro, tá? Porque o que eu tô falando aqui acho que é, assim, um terço do que você pode sentir lendo o livro. Aí ele pergunta assim: deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Aí Deus fala assim: especialmente quando você acha que está errado, você acha que sabe tudo, né? Então, o que a gente vive no mundo mostra. Será que a gente está certo em tudo que a gente pensa? Será que é isso mesmo que a gente deve continuar fazendo? É óbvio que você deixou passar alguma coisa você deixou passar, senão a realidade não estaria como está. Há algo que não entende. Então ele diz que o que você não concorda vai parecer errado. Você vai achar que o certo é o que você concorda. Mas será? Ele diz pra gente se perguntar: e se tudo que eu achei que tivesse certo está errado?
Aí ele fala dos cientistas, que todos os cientistas fazem isso. Quando algo não dá certo, partem de novas hipóteses para tentar fazer dar certo. Então, por exemplo, o mundo está dando certo? Não, a gente está em guerra, praticamente. Então a gente tem que pensar, bom, tem uma coisa errada. Resumidamente, acho que é isso. Isso aqui é incrível, ó. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Tem muita gente que tem uma visão muito fechada de Deus. Não, Deus é isso, tenho certeza. Aí ouvem pessoas falarem, é isso, né? Escutam as pessoas falando sobre Deus, escutam religiões, dão muito mais valor, gente, a outras pessoas do que o que você sente que é verdade. Realmente, no fundo do seu âmago, isso faz sentido para você? Ou você está concordando para estar dentro, para caber em um lugar? Então, ele fala que mesmo líderes, pastores, rabinos, a Bíblia não são fontes competentes. Aqui ele fala. Aí o autor pergunta, então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres, ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Eu quero fechar por aqui. Esse foi o vídeo 1 sobre o Clube do livro Conversando com Deus, livro 1, é uma trilogia. Eu não vou trazer aqui por capítulo, porque o capítulo é muito maior, é muito grande, então eu vou trazer por temas, tá? Convidem as pessoas. Eu sei que muitas pessoas podem discordar do que eu vou trazer aqui a partir desse livro, mas eu estou seguindo a minha verdade, eu estou seguindo exatamente o que ele fala. É o que eu sinto que é verdade. Esse Deus é o que eu sinto que é Deus. E não o que me disseram, o que a maioria das pessoas pensa que é. Para mim é o que eu sinto, é o que faz sentido para mim na minha alma, e eu convido vocês a isso. Esses ensinamentos desse vídeo, a vocês colocarem em prática em tudo na vida de vocês, em tudo, em qualquer situação. Ouçam a intuição de vocês. Ouçam o sentir que eu sinto quando eu penso em algo, quando eu ouço algo, quando eu vivo algo. O que a minha experiência está me dizendo? Como que eu posso aprender com isso? E não com as palavras, que é a fonte menos confiável. Eu espero que tenha agregado você esse vídeo. E compartilhe com outras pessoas se sim. Deixe a sua curtida aqui, que é importante para mim também. Muito obrigada por ter me ouvido, por estar aqui. E até o próximo vídeo. Eu vou tentar trazer aqui semanalmente. Não sei se serei bem sucedida, espero que sim. Fiquem com Deus e até mais.